todos e todas. Quero saudar o presidente desta casa, doutor Adelmo. Quero saudar também a secretária-geral, a Cláudia Gomes. Saudar os demais vereadores presentes e vereadoras. Saudar as pessoas que estão aí na galeria. Saudar também a imprensa, os servidores desta casa. E também, saudar as pessoas que estão assistindo a TV Fortaleza e ouvindo a FM Fortaleza. Hoje eu vou utilizar o meu tempo aqui na tribuna para falar sobre o lançamento do manifesto do jurista contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O manifesto dos juristas contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff foi lançado nesta segunda-feira, após uma reunião de vários juristas com a presidenta em Brasília. Os integrantes do manifesto participaram do movimento estudantil de direito nas décadas de 1990 a 2000 e fundaram a Federação Nacional dos Estudantes de Direito, FENED, juntamente com professores universitários, magistrados, membros do Ministério Público e bacharéis em Direito. O manifesto é encabeçado por Celso Antônio Bandeira de Melo, professor emérito de Direito Administrativo da PUC de São Paulo, que prontamente aceitou assinar o manifesto em defesa da democracia e do resultado das eleições de 2014. Outros juristas ainda vão assinar o documento durante o mês de dezembro. O manifesto contra o impeachment já conta com assinaturas de importantes juristas das mais variadas regiões do país. Senhores vereadores, tem um colega, o vereador doutor Vicente, se encontra na tribuna, portanto, silêncio. Continue, doutor Vicente. O manifesto contra o impeachment já conta com assinaturas de importantes juristas das mais variadas regiões do país, como Veida Zancané, professor de Direito Administrativo da PUC de São Paulo, os advogados trabalhistas Edésio Passos e o Wilson Ramos Filho, o professor Carlos Frederico Marés de Souza Filho, os advogados defensores dos direitos humanos Jacques Tavra Alfonsim e Aton Fon Filho, e Paulo Abraião, presidente da Comissão de Anistia e ex-secretário nacional de Justiça. O documento foi elaborado na sexta-feira e já conta com centenas de importantes assinaturas. Um dos realizadores do manifesto é o advogado e professor de Direito Administrativo Tasso Cabral Violim, autor do blog do Tasso. Ele disse que o manifesto dos juristas, que nasce com mais de 100 assinaturas, demonstra que setores importantes da sociedade, como dos juristas, professores de direito, advogados, magistrados, com atuações essenciais dentro dos poderes constituídos da administração pública e dos movimentos sociais, não aceitarão um impeachment ou uma cassação de um chefe do Poder Executivo que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Joaquim Falcão, diretor da Faculdade de Direito da Faculdade Gama Filho, do Rio de Janeiro, considera que um eventual parecer do TCU pela rejeição das contas da presidenta Dilma Rousseff, mesmo que venha a ser confirmado pelo Congresso, não é suficiente para justificar juridicamente a abertura de um processo de impeachment da presidente. Ele argumenta que não haveria precedente de decisões anteriores nesse sentido. Segundo pesquisa realizada por sua equipe, a punição aplicada pela Justiça Eleitoral a prefeitos e governadores que já tiveram as contas rejeitadas pelo Poder Legislativo local foram multas e a proibição de poder se candidatar nos anos seguintes. Será uma novidade você dizer que cometer crime contra responsabilidade fiscal dá impeachment. Nunca houve impeachment por rejeição de contas, disse. Depois, uma eventual rejeição das contas vai ser contestada no Supremo Tribunal Federal pelo governo. É imprudente o Congresso decidir abrir um processo de impeachment com base em um assunto pendente no Supremo. Outro ponto citado por Falcão para refutar essa hipótese
é que as contas que estão sendo analisadas pelo TCU são de 2014, último ano do primeiro mandato da presidenta Dilma. E a Constituição Federal prevê que apenas crimes de responsabilidade praticados no atual mandato poderiam justificar um impeachment, ou seja, mais uma questão para o Supremo. Além disso, observa Falcão, mesmo que tenha havido irregularidades, teria que ser comprovado que foi uma decisão direta da presidente para que seja possível sustentar a abertura de um processo de impeachment. O terceiro argumento contra a abertura de impeachment é que não há um ato individual dela, mas é uma política de governo, a gestão fiscal. Ele disse que meu raciocínio é que esse conjunto torna a coisa, do ponto de vista técnico, extremamente difícil. O diretor da faculdade, Gama Filho, no entanto, não descarta complementar a possibilidade de impeachment, devido ao aspecto político do julgamento. Ele ressalta, porém, que um impeachment sem uma justificativa clara poderia comprometer a imagem do Brasil perante a comunidade internacional, o que pode servir como fator inibidor desse processo. É um julgamento político, então o Congresso pode dizer, como disse para o ex-presidente Fernando Collor, que isso, a rejeição das contas, fere a dignidade do cargo. Agora, você ferir a dignidade do cargo é uma coisa muito ampla. Não existe uma definição unívoca de que é a dignidade. O que vai decidir isso é o número de votos no Congresso Nacional, ressaltou. Estive com vários banqueiros e investidores para o mercado externo. É muito complicado um impeachment que não seja totalmente claro, porque a continuidade democrática é um dos ativos do Brasil hoje. A visão externa não comporta interpretações muito elásticas, insistiu. Ele observa que no caso do impeachment do Collor havia comprovações de uso de recursos provenientes de corrupção para uso pessoal, como a compra de um carro Fiat Elba. Na avaliação de Falcão, a estratégia da oposição a Dilma é criar um clima de insegurança a favor do impeachment. Assessoria da mesa, que comparecer aqui. Assessoria da mesa. Segundo ele, continuar, doutor Vicente. Nenhum dos pedidos de abertura de processo já apresentado na Câmara traz fatos concretos. Eles tratam de hipóteses com base em decisões futuras do TSE, que vai julgar as contas de campanha de Dilma, ou do TCU. De momento, não tem nada. Após a reunião que gerou o manifesto, a presidenta disse que o grupo entregou pareceres elaborados ao longo do processo de discussão das contas presidenciais e com relação ao processo de impeachment. Dilma afirmou que a conquista bastante disputada da democracia, que criou condições para que o país tivesse hoje instituições sólidas, foi um dos pontos mais importantes da conversa com juristas, e disse: o Brasil conquistou de forma bastante disputada a democracia. Temos de fato uma democracia pujante, com instituições sólidas. Qualquer ruptura de legalidade não contribuirá para o país crescer e para a estabilidade, disse a presidenta após o encontro com os juristas. Entre as diversas argumentações, os juristas questionam a legitimidade de Cunha para aceitar o pedido de abertura do processo de impeachment e argumentam que Dilma não atentou contra a Constituição Federal e que não existe justa causa ou quaisquer elemento do ponto de vista criminal. O jurista entende que não houve um ato pessoal direto da presidenta que tenha dado origem a um crime de responsabilidade. Além disso, alegam que o fato de não haver ainda um julgamento pelos parlamentares das contas presidenciais do ano passado como uma impropriedade grave do pedido de impeachment. A chantagem não pode vencer a democracia. Espero que essa atitude desesperadora de um corrupto não interrompa o crescimento da democracia, que é uma das únicas coisas
que poderá nos livrar da tirania dos malversadores do dinheiro público. E eu queria aqui salientar também, né? Eu queria aqui parabenizar aqueles partidos políticos, os políticos de um modo geral que defendem a democracia, porque o impeachment da presidenta Dilma é um golpe eleitoral. Eu quero aqui saudar os partidos como o PT, o PSOL, parte do PMDB, o PCdoB, o PROS, o PDT, que estão contra o impeachment da presidente Dilma. E também eu queria aqui também parabenizar ao político cearense, Ciro Gomes, porque está dando um grande apoio à nossa presidenta Dilma Rousseff em termos nacionais. Isso é muito importante, porque ele está lutando também contra o golpe, contra o impeachment. Nós todos não aceitamos mais corrupção, não aceitamos que a democracia não continue. As pessoas escolheram uma presidenta livre, com 54 milhões de votos. Eles não ganharam as eleições, pois trabalhe para que em 2018 ele chegue lá através do voto, que é muito difícil para eles, porque o povo não é bobo e ninguém pode mudar de jeito nenhum a Constituição brasileira. E não é justo também um país como o nosso ter um presidente da Câmara como o senhor Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, a vida pública dele é uma vida assim muito suja. O Eduardo Cunha, desde que ele foi secretário da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, que ele é envolvido com falcatruas, nós sabemos disso. Eu espero que o Poder Judiciário desse país chegue lá e julgue o mais depressa possível e suspenda o mandato deste indivíduo, porque no nosso país ninguém aguenta mais Cunha de jeito nenhum. Vamos tirar o Cunha lá de Brasília. O Cunha tem que perder o mandato dele e vamos, né, para as manifestações contra o golpe e vamos defender a nossa presidenta Dilma Rousseff, porque ela foi eleita pelo voto do povo, é uma mulher íntegra, honesta, é uma mulher que já foi presa política, passa porque a presidência para o vereador José do Carmo. Menor de idade, 17 anos de idade, ela já estava nas lutas estudantis, na luta pela democracia. E obrigado aqui a todos e todas. Eu quero dar aqui a palavra aqui para o Jovanil. Uma parte aqui para o João Vanil. Doutor Vicente, rapidamente, apenas para lhe parabenizar por trazer esse tema, que é o tema central hoje em discussão no país. Na verdade, nós vivemos hoje um momento que há uma certa oposição ao governo Dilma, que tem, e eu como petista tenho tranquilidade em falar isso, tenho divergências com o governo do PT, tenho divergências com o governo da Dilma, que é do meu partido. Mas a oposição faz uma oposição tão irresponsável, que está criando um problema político, que está tendo um prejuízo maior no campo econômico, e quem tem mais perdido com isso são os brasileiros e as brasileiras, os trabalhadores e as trabalhadoras. Hoje mesmo aqui na galeria, veja a quantidade de categorias em luta por uma crise econômica que está querendo que se pague através dos trabalhadores. Nós não podemos concordar com isso. Como não podemos concordar que um ladrão, como é o Eduardo Cunha, e quem está dizendo isso não sou eu, é o Ministério Público da Suíça, ainda permaneça presidente da Câmara Federal. Isso é um absurdo, não tem moral nenhum. Então, queria parabenizar, porque esse é um tema muito importante, e dizer, no que depender de nós, não haverá golpe. Golpe institucional, golpe branco, como estão querendo fazer, não passará sobre a memória de tantos e tantas lutadoras que dedicaram a vida e literalmente entregaram a vida pela causa democrática. Nós honraremos a todos e todas, bravos lutadores da nossa história, que com muita luta, determinação e pagando o preço de sua própria vida, conquistaram o Estado Democrático de Direito. E nós não podemos fazer pouco caso disso, não podemos esquecer isso. Nós vamos continuar insistindo de que o Estado Democrático de Direito será mantido e a estabilidade política permanecerá, para que as instabilidades econômicas sejam sanadas, o país possa voltar a crescer, o povo possa voltar a trabalhar, ganhar mais e ganhar melhor, porque é tudo isso que eles precisam e que nós devemos defender como parlamentares. Parabéns pelo seu pronunciamento.
Quero parabenizar aqui o vereador professor Jovanil, né, por suas palavras, né? O Jovanil está certo. É isso aí, Jovanil, nós temos que lutar pela democracia. Vereador, concluir. Parabenizar também aqui o vereador João Alfredo por suas palavras. João Alfredo não é do PT, é do PSOL, um partido de esquerda, mas é um homem. Ele não está apoiando a Dilma, no governo da Dilma, mas ele apoia a democracia, e a democracia é o que vale. Nós temos o poder de escolhermos nossos governantes. Nós é que temos que saber o passado do político, saber quem ele é, qual o passado dele, se ele está envolvido com corrupção ou não, para podermos votar. Obrigado a todos e todas. Com a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador doutor Vicente. E passa a palavra agora ao vereador Elógio Neto, e por 2 minutos o vereador Adail Júnior. Senhor presidente, permissão.